Olá! Sabe, uma das grandes questões da vida é de onde vem o sofrimento. Hoje, a gente vai explorar uma ideia fascinante de Prema Sandrovaz, que aponta uma direção bem interessante. A resposta, segundo essa visão, está em como nos relacionamos com a dualidade da vida. Vamos juntos desvendar isso? Então, vamos direto ao ponto, né? A pergunta que não quer calar. Afinal, de onde é que vem a maior parte do sofrimento humano? E a resposta, de acordo com o Prema Sandrovaz, é surpreendente e, ao mesmo tempo, muito direta. A questão toda, a raiz do problema, seria a nossa falta de compreensão sobre o que é a dualidade na matéria. É daqui que tudo começa. Essa é a base de toda a nossa conversa hoje. Certo. Para começar, vamos entrar na primeira seção, o palco da polaridade. E aqui a gente já quebra uma primeira ideia. A dualidade, sabe, ela não é um erro, não é um bug no sistema. Pelo contrário, é o próprio fundamento da nossa realidade. Pensa bem, a nossa realidade inteira se manifesta assim, em pares de opostos. É luz e sombra, calor e frio, alegria e tristeza, nascimento e morte. E o ponto-chave aqui é entender que isso não é nem bom nem ruim. É só como as coisas são. É um princípio neutro, a estrutura básica de tudo. Essa metáfora resume tudo de um jeito incrível, né? A matéria, o mundo físico, é como um grande palco. Um palco onde a consciência vem para se experimentar, se conhecer. E como ela faz isso? Justamente através do contraste. Então veja bem, não é para ser um campo de batalha, é para ser um teatro de experiências. Ok, mas se a dualidade é natural, se ela é o palco, então onde é que está o problema? É aí que a gente entra na segunda parte, o conflito da negação. Porque o X da questão, o pulo do gato, não está na dualidade em si. O problema está na nossa relação com ela. O conflito todo começa no exato momento em que a gente escolhe um lado e declara guerra ao outro. Quando a gente tenta negar a dor, fugir do erro a qualquer custo, esconder o silêncio, lutar contra a própria sombra, o que acontece? A gente entra numa batalha interna que, vamos ser sinceros, é impossível de vencer. Porque no fim das contas, a gente está lutando contra a própria natureza da realidade. Então, vamos frisar isso, porque é o ponto mais importante até agora. O problema, de verdade, não está na dualidade. Não está nos opostos existirem. É aqui que a gente começa a virar a chave. Bem-vindos à terceira sessão, o espelho da consciência. É agora que a perspectiva sobre tudo isso muda, e muda de verdade. Mas sim em como a gente se relaciona com ela. Pronto. É isso. É aqui que o jogo vira completamente. A questão fundamental deixa de ser o que acontece com a gente e passa a ser como a gente escolhe responder ao que acontece. E olha que metáfora poderosa que surge agora. A dualidade como um espelho. Pensa nisso. Em vez de ser um inimigo para ser combatido, ela se torna, na verdade, uma ferramenta. Um espelho que mostra exatamente aquilo que a gente ainda precisa olhar, acolher, integrar para se sentir mais inteiro. Tá, mas como é que se faz isso na prática? Parece muito abstrato, né? Bom, o caminho para o equilíbrio é descrito em 3 passos. O primeiro passo, não se identificar totalmente com nenhum dos extremos. Sabe, não é ser só a euforia, nem ser só o desespero. É não se deixar arrastar. Segundo, permanecer num ponto de observação neutro, como se fosse uma testemunha, sabe, olhando a cena de fora. E terceiro, e talvez o mais difícil, aceitar e acolher os opostos, sem julgar, entendendo que os dois, a luz e a sombra, fazem parte do mesmo quadro. E o resultado dessa prática, nossa, é uma transformação profunda. Toda aquela energia que antes era gasta, desperdiçada nesse conflito interno, ela se liberta. E ela não some, ela se transforma, vira clareza, vira consciência pura. E agora a gente chega na nossa última parte, que tem um nome lindo, a dança dos opostos. Aqui a gente vai ver os benefícios, as coisas incríveis que começam a acontecer quando essa nova perspectiva se instala de vez. Olha que interessante, a gente começa a perceber que um polo dá significado para o outro, eles dependem um do outro. É por conhecer a dor que a compaixão pode de fato florescer, é por experimentar o não saber que a sabedoria tem espaço para nascer, a escuridão existe para que a luz possa ser vista. Eles não são inimigos de jeito nenhum, são parceiros de dança, é exatamente isso. E isso leva a uma das realizações mais transformadoras de todas, a de que a sombra não é
e nunca foi a inimiga da luz. Muito pelo contrário, ela é o contraste que permite que a luz se revele, que ela apareça. Pensa bem, como a gente saberia o que é o brilho se não existisse o escuro? É uma mudança total de significado para essa relação que a gente sempre achou que era de inimizade. E quando essa ficha cai, a dualidade deixa de ser aquela prisão que parecia ser. E ela se torna o quê? Uma baita ferramenta para a nossa evolução. A gente sai daquele lugar de vítima das circunstâncias, sabe? E passa a ser um participante ativo, consciente da própria jornada. E aí vem a transformação final na nossa perspectiva, o grande fechamento. A matéria, o mundo físico, deixa de ser um obstáculo, um peso, e passa a ser vista pelo que ela talvez sempre tenha sido, uma verdadeira escola para a alma. Então, no fim do dia, usar a dualidade a nosso favor é aprender a lançar. É isso. É saber se mover entre os opostos com presença, com leveza, com graça. O objetivo aqui não é alcançar uma paz parada, estática, sem movimento. Não. É encontrar um equilíbrio que é dinâmico, que é vivo, que é belo. E para a gente fechar, fica aqui uma ideia final muito poderosa para a gente levar e refletir. A libertação começa quando a gente para de ter medo da dualidade e começa a entender que ela é o caminho para a unidade. Fica essa reflexão de que talvez o único caminho que nos leva de volta para casa, para a integração, seja justamente aquele que passa por dentro dos opostos.